programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, confira neste programa. Muita gente acha que a política não tem nada a ver com a vida deles mesmos, né? Mas o preço das coisas, o preço do aluguel, o preço da comida, se vai ter transporte público, se não vai ter transporte, a qualidade do transporte público, da escola, do posto de saúde, isso tudo tem a ver com a política, isso tudo é definido politicamente. Quem está na escola aqui, que está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Reduziu a quantidade de merenda, né? E aí é o orçamento secreto. Aí o seu filho está indo para a escola e merendando menos do que ele deveria, mas o deputado da região destinou uma emenda para construir uma ponte. A enfermagem vai parar! Põe o Barroso pra cuidar! A enfermagem vai parar! Põe o Barroso pra cuidar! Enfermagem na rua. Barroso, a culpa é sua. Com essas palavras de ordem, enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem saíram às ruas de Belo Horizonte no último dia 21 de setembro. Enfermagem na rua! Enfermagem na rua! Eram mais de 100 mil manifestantes, pressionando o Supremo Tribunal Federal a voltar atrás e validar a lei do piso salarial. E esses trabalhadores que deram a vida na pandemia não podem receber o piso por causa de uma decisão do ministro Barroso. A CUT Minas, vários sindicatos de sua base, entre eles o Sindiúti, manifestaram apoio aos enfermeiros e enfermeiras. Estiveram juntos nessa luta pelas ruas de Belo Horizonte. 53% de mulheres negras nessa categoria, de mulheres que serviam as suas famílias, de mulheres que são mães solo, de mulheres que lutam de um hospital para outro, para ter o pão de cada dia dos seus filhos. Pois a nossa luta é por melhores condições de trabalho, por salvar vidas, por insumos básicos para que nós possamos combater a pandemia. Vários de nós perdemos vários amigos, vários colegas, levamos doença para cá, esse vírus maldito que devastou a nossa população. É enfermagem na rua contra a decisão do Supremo, do governo Bolsonaro, junto com o governo Zema, que acha que vai enganar a categoria. Estamos na rua exigindo o piso, que é direito da categoria. Mais um abraço às professoras da rede estadual que também perdemos o nosso reajuste por uma decisão do Roberto Barroso também. A enfermagem vai parar, põe o Barroso pra cuidar. A enfermagem vai parar, põe o Barroso pra cuidar. O dia 21 de setembro foi marcado em todo o país como o Dia Nacional de Paralisação da Enfermagem em defesa do piso salarial. Vamos ver o que o programa Roda de Conversa tem para essa semana. Nós estamos chegando para escutar os sinais da educação, é claro, da cidadania representativa, porque é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Denise Romano, obrigada pela presença. Rubens Goiatá, mais uma vez, obrigada pela presença. Nós precisamos conversar a respeito da importância desta eleição, da importância da representatividade, dos números que nós temos sobre
a indecisão dos eleitores em relação aos cargos de deputado estadual ou deputada e deputado federal ou deputada, e nós vamos bater um papo aqui sobre isso. Eu queria primeiramente, Rubens, antes da gente entrar em números, que você falasse da importância deste momento. Muita gente acha que a política não tem nada a ver com a vida deles mesmo, né? Mas o preço das coisas, o preço do aluguel, o preço da comida, se vai ter transporte público, se não vai ter transporte, a qualidade do transporte público, da escola, do posto de saúde, isso tudo tem a ver com a política, isso tudo é definido politicamente. As pessoas podem viver suas vidas particulares e ter ali, levar suas vidas particulares da forma que quiserem, mas elas têm que saber que a política afeta, sim, profundamente a vida delas, a vida particular também, a vida pessoal, cotidiana delas. E quem não se interessa por política acaba sendo dominado e governado por forças e pessoas que ele nem conhece. Que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de imaginar ou de entender, de compreender que as decisões que são tomadas na urna interferem diretamente na vida dela, na vida concreta dela. Sim, exatamente. Acho que a gente poderia dar um exemplo bem prático aqui. Nós temos candidaturas, estou dizendo ao governo do estado de Minas Gerais. Nós temos candidaturas que falam claramente qual é a sua proposta colocada e que é uma proposta que é a ausência do Estado na vida das pessoas. Então, isso é importante que as pessoas compreendam o que significa a ausência do Estado na vida das pessoas. Eu estava lendo um comentário no Twitter outro dia, e aí a pessoa que comentou disse o seguinte: se você não enxerga se você acha que não precisa do Estado na sua vida, você tem que ter uma empresa que gere energia na sua casa, você tem que ter alguma empresa que forneça água para você, você tem que ter um transporte que não dependa de transportes públicos, por exemplo, você tem que ter um médico na família que te atenda exclusivamente, porque... Ou dinheiro para pagar o médico. Ou dinheiro para pagar o médico, porque... às vezes as pessoas... não preciso de escola pública, meus filhos não precisam de escola pública, eu não preciso da prefeitura para nada, mas você vai tomar uma vacina do governo, na verdade. Você não precisa da prefeitura para nada. Nós não estamos na eleição para prefeito. Mas quem abastece o posto de saúde das vacinas que nós precisamos? É o Ministério da Saúde. Então, nesse caso, é o presidente da República que nomeia o ministro. Então, a gente precisa compreender essas coisas para a gente não fazer besteira, ou fazer coisas que a gente se arrependa durante 4 anos, ou 8, né, no caso do Senado, no dia da eleição dentro da urna. É necessário que o Estado, ainda mais num país como o Brasil, que é um país carente, né? Eu não preciso de Estado, então você vai pagar a escola particular, não preciso de Estado, você vai pagar o médico particular do seu filho. Então, isso é conversa. Agora, o Estado tem que fazer políticas públicas, ou seja, tem que fazer pela população, tem que devolver para a população o que ele recebe dela em forma de políticas públicas que são coisas estruturais. Não é ficar dando cesta básica, a cesta básica resolve ali na hora, cadeira mas acabou. De roda, acabou a cesta básica, acabou, né? 10 metros de areia, eu já vi isso acontecendo. Saco de cimento, beleza, usou o saco de cimento e aí? Por causa de uma política pública, o cimento vai continuar caro. E quando você usou o saco de cimento, o cimento está caro, porque tem uma política pública que privilegia, por exemplo, não estou falando que isso aconteça na prática, é um exemplo, porque tem uma política pública que privilegia as fábricas de cimento, então o cimento vai continuar caro. Você usou aquele saco de cimento ali, depois você vai ter que se virar para conseguir o próximo. Isso favorece a quem? Favorece aos donos do poder, favorece aos donos do dinheiro. No caso, por exemplo, eu estou falando aqui, vamos continuar pegando a vida concreta, vida concreta. Então vamos falar de cimento, que é bem concreto. Sim, isso mesmo. No caso do cimento, o sujeito recebe o saco de cimento, uma areia ali, uma brita para fazer ali uma obrazinha dele na casa dele.
mas continua tudo caro, porque interessa aos empresários, ou aos atravessadores, ou aos comerciantes, interessa aos poderosos, aos donos do dinheiro. Então, essa coisa, sabe, de ficar com esse assistencialismo, interessa, na verdade, aos donos do poder e do dinheiro. É papel de um deputado estadual, de acordo com as regras, de acordo com o que está previsto na Constituição, de acordo com a divisão dos poderes, fazer lobby pela mineradora dentro de uma Assembleia Legislativa? O problema é a forma como é feito esse lobby. Porque a mineradora pode ter quem a represente. Quem a represente. Mas o problema é a forma como é feito e o que é negociado. Entendeu? E o que é negociado? Às vezes a forma e o que é negociado não estão dentro da lei. Então, é complicado. Eu não acho que se possa falar... Não, deputado não pode defender a mineradora. Uhum. O problema é as relações da mineradora com o deputado e o que eles vão acordar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar nessa questão de representação. Vamos pensar que eu tenho uma pousada numa praia, por exemplo, e tem 2 candidatos a prefeito, vamos dizer, prefeito na minha cidade. E aí um quer estimular no município o turismo, então vai beneficiar a minha pousada. O outro quer estimular, sei lá, a agropecuária, tá? E eu posso, enquanto dono de pousada, apoiar esse cara que quer estimular o turismo, mas se eu apoio com bastante dinheiro, por exemplo, às vezes eu desequilibro. E outra coisa, se a minha pousada explora prostituição infantil, aí é uma coisa ilegal. Você tá entendendo? Então você não é a questão. As empresas podem ter os seus representantes. O problema é a forma como isso é feito e o que se consegue com essa representação. Né? Eu tenho um exemplo prático. Então, eu li nesse final de semana uma notícia de uma denúncia que foi feita ao Ministério Público Eleitoral, se não me engano, de um determinado candidato ao Senado, aqui por Minas Gerais, que faz reuniões com prefeitos de Minas Gerais dentro de um espaço que é um espaço do governo de Minas Gerais, e ele faz as reuniões prometendo, costurando acordos fora das linhas, vamos dizer assim, do que é legal, porque ele está se utilizando do poder econômico do Estado, do poder político do Estado, para favorecer a sua própria candidatura. Então, isso não é correto. Isso é criminoso, na verdade. Com certeza. Pois é. Isso é criminoso. O que você diria assim, é fundamental. Faça isso que você vai encontrar, saídas importantes, né? Vai esclarecer e vai poder definir o seu voto conscientemente. Olha, essa coisa das fake news, isso é uma ameaça muito grande para a democracia, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Esse uso... E se a gente ficar com isso mais 10, 20, 30 anos, daqui a pouco não tem nem democracia mais. Porque é um sistema que captura as pessoas e joga as pessoas numa realidade paralela, que você não consegue nem, às vezes, conversar com essas pessoas. Entendeu? Você não consegue argumentar. Todo mundo fala, os conselhos, né, para se livrar das fake news procurar tomar cuidado, não passar logo o que vai recebendo, olhar se o título é muito sensacionalista, se tem fontes, talvez checar. Agora, eu acho que precisava uma atuação do Estado. Agora, isso é difícil, porque a indústria das fake news chama indústria porque é um big business, é um grande negócio internacional, sabe? É uma rede internacional. Às vezes eles usam robôs, às vezes eles usam pessoas, por exemplo, para dar engajamento, colocam uma fake news ali e os robôs começam a disseminar aquilo, e às vezes contratam pessoas em outros países. A pessoa, às vezes, o cara está lá na Tailândia. Na Índia,
contratada para dar um like lá. Você entra nessas redes sociais, você compra os likes. Quantos likes você quer? Eu quero fazer... Like é curtida, né? É curtida, né? Aquele joinha, assim. Você compra isso, você paga por isso. Isso tudo é uma estrutura que acaba, que mistura interesses políticos, interesses econômicos muito sérios, e eu acho que tem que ter tem que haver como é que eu vou dizer, uma ação coordenada nacional e internacional no sentido de coibir isso, porque isso vem sendo usado principalmente pela extrema-direita. Nós tivemos agora, professor, recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça, né, do colegiado de desembargadores, numa audiência lá no TJ, em que os nossos advogados do Sindiúti e da CNTE, que se inscreveram para nos defender oralmente lá na audiência, não foram autorizados a fazer uso da fala. E tivemos lá uma decisão que suspendeu, uma decisão provisória, que suspendeu os efeitos da nossa Lei 21.710, a Lei do Piso. Uma reunião que durou com esta pauta com esta questão na pauta, que durou poucos minutos. A discussão sobre a vida de 400 mil pessoas, de uma legislação que é federal, a 21.710 regulamenta uma lei federal aqui em Minas, né, que é a Lei 11.738. Em menos de 30 minutos, isso foi solucionado com essa decisão provisória, ainda liminar, que suspendeu os efeitos. Esse pedido foi feito através de uma ADIM, ajuizada pelo governo do Estado de Minas Gerais, por esta gestão do governador Zema, e nós vimos ali a nossa política de piso, o direito à paridade das aposentadas, das professoras aposentadas também está no escopo dessa decisão de suspensão, né, no caso dos reajustes do piso. E, assim, desse jeito, nessa velocidade, com esta rapidez, nós perdemos uma legislação que nós demoramos... mais de 10 anos. Mais de 10 anos para conquistar. Com muita greve, com muito sangue, suor e lágrimas, com muita manifestação, com muita luta da nossa categoria. E isso foi feito assim, como num passo de mágica. Trazer o poder judiciário, mas de forma geral, sistema jurídico, não é o poder judiciário, sistema jurídico, para perto dos interesses da população é uma tarefa que nós precisamos empenhar, né? Que precisa ainda, porque às vezes eles fazem isso, né? Às vezes eles são muito lentos, às vezes são bastante rápidos. Conversando agora sobre a questão aí do orçamento secreto. Nós tivemos um veto do presidente Bolsonaro ao reajuste dos recursos da merenda escolar. Aí tem no site do FNDE, o cálculo da merenda é feito pelo número de alunos, né? É uma per capita. Creches é R$ 1,07 per capita, quer dizer que é por aluno. Pré-escola, 53 centavos. Escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. Ensino fundamental e médio, 36 centavos. Educação de jovens e adultos, 32 centavos. Ensino integral, R$ 1,07. Programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, R$ 2,00. Alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno, 53 centavos. Lembrando que esse valor é um valor por aluno que o Estado recebe. E aí, nós estamos vivendo um período de carestia, né? Nós estamos vivendo um período de explosão de preços. E a explosão de preços... Especialmente dos alimentos, né? Especialmente dos alimentos. Ela também atinge a escola. Porque a merenda escolar em muitos lugares, a própria escola que adquire os produtos... ou uma secretaria de educação, a secretária de educação que fornece. Mas temos programas direto na escola. E isso reduziu a quantidade de merenda. Quem está na escola aqui, que está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Reduziu a quantidade de merenda, né? E aí é o orçamento secreto. Aí o seu filho está indo para a escola e merendando menos do que ele deveria. Mas o deputado da região destinou uma emenda para construir uma ponte.
o dinheiro da emenda que foi para construir a ponte é o dinheiro que deveria ter sido utilizado para aumentar o valor do programa de alimentação escolar. É o jogo, porque a fonte do recurso é sempre a mesma, né? E essas pessoas, esses saqueadores que nós temos hoje no país, trabalham como se a fonte de recurso fosse infinita e como se o dinheiro brotasse, né, de algum lugar. Mas é o nosso recurso, é o dinheiro que você paga de imposto, da sua conta de luz, da sua conta de água, do pão que você compra na padaria, de tudo que a gente adquire, de tudo que a gente faz, a gente tem que pagar imposto. E aí a gente volta não só para falar dessas questões do orçamento secreto, mas também do mãos dadas, viu, Rubens? Aqui em Minas Gerais, essa transferência da escola, né, pública para a municipal, do Estado para do Estado para os municípios. É um jogo, né, Denise, que num primeiro momento o prefeito ele enche de alegria os olhos, porque é dinheiro caindo na caixinha, né, Denise, da prefeitura. Mas ele não entende que aquela transferência ali é para sempre. As salas de aula das redes municipais, mas cadê o recurso garantido? Vão ficar lotadas, a qualidade vai ser rebaixada e a vida do trabalhador vai ser, a valorização vai ser rebaixada e a escola vai ser sucateada. Nós já vimos isso acontecer em outros momentos. E aí nós vamos ter diferenças regionais muito mais acentuadas do que as que nós já temos. Sim. Por Minas Gerais ser um estado do tamanho que é. Muito desigual, muito diferente, né? Tem uma parte mais rica, né? Para prejudicar as áreas mais pobres, municípios mais pobres. Tem municípios em Minas Gerais muito pequenos e de arrecadação, muito carência, arrecadação mínima. E esse projeto veio com muito mais força justamente nas regiões mais pobres do estado. No Vale do Jequitinhonha. Que não vão ter condição. Nós denunciamos isso muito mesmo. As pessoas fizeram luta, as regiões fizeram luta, as comunidades fizeram luta defendendo, né, a manutenção das escolas como estaduais, porque enxergam a dificuldade que já existe no município. Sim, né? No município sequer tem condições de trocar uma lâmpada que queima na escola. E estão assumindo aí as matrículas da rede estadual. E pior ainda, nós tínhamos coabitação, escolas estaduais, uma escola estadual e uma escola municipal que funcionavam no mesmo prédio. E isso é muito ruim para as relações, é muito ruim para a aprendizagem. E a LDB e a década de 90, os anos 2000, os governos Lula e Dilma, os governos estaduais que foram progressistas, a gente conseguiu separar e obrigar o município a ter uma estrutura, o Estado a ter a sua. O Mãos Dadas está voltando com a coabitação. Nós temos escolas coabitadas em Betim, escolas coabitadas agora em Ribeirão das Neves, provavelmente vamos ter escolas coabitadas em Montes Claros, escolas coabitadas em Mateus Leme, aqui pertinho, em São Joaquim de Bicas, que também foi municipalizada. Então, é o retrocesso em cima do retrocesso. Eles estão nos forçando a um projeto de educação que remete a 5692/71. Sabe? Então, assim, é brutal, fundamental que a gente tenha representação. Se a mineradora tem condições econômicas, e tem muito, de financiar as campanhas e colocar os seus representantes lá dentro do parlamento, nós, classe trabalhadora, também temos que ter essa leitura de que nós precisamos ter representação na Assembleia Legislativa, de que nós precisamos ter representação lá na Câmara dos Deputados. Aí eu vou puxar especialmente para a minha categoria, né? Nós somos muitos, a categoria da educação é uma categoria gigantesca. E nós já passamos da fase de pensar que nós não tínhamos direito a ter representatividade. Todos os grupos têm direito a ter representatividade. Com certeza. E é importantíssimo que a gente compreenda isso. Eu acho que é interessante a gente deixar isso destacado, que como que isso é um ataque à educação pública. Muitas das vezes a gente identifica a escola pública
única e exclusivamente para essa questão da gratuidade, que é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Mas o que a gente vê, assim, todas as formas de educação, como você colocou bem, que começa a precificar, que começa a segregar. Vamos pegar a palavra privada, vem da palavra privação, que começa a colocar determinados limites para que o direito seja efetuado, né? Que ela deixa de ser inclusiva. A gente está vendo ameaça a concepção mais ampla de escola pública, né? Que já há mais de 100 anos vem sendo lutado, vem sendo pautado aqui pelos movimentos sociais que lutam em favor de educação, né? Então, nesse ponto aqui, você está lembrando como é que esse processo que parece ser burocrático, que parece ser deixa de ser razoável, mas na verdade constitui um projeto político, né, de limitação do direito à educação, de segregação, enfim, de ataque à educação como direito, né, às camadas populares. Eu queria falar um pouquinho aqui do projeto Somar, né? Durante a sua implantação, eu estava coordenando um projeto na UFMG, que é o PIBID, que é o Programa Institucional com Busca de Iniciação Científica, de Iniciação à Docência. É um projeto muito interessante porque a gente trabalha com estudantes de licenciatura dentro das escolas, com os professores e professoras que são supervisores. E uma dessas escolas entrou no projeto Somar, que é a escola no bairro Ouro Preto. Sim. E aí os professores entraram numa situação que eles queriam dialogar com a gente e os nossos alunos também. Então, a partir daí, nós fizemos uma leitura crítica do documento da Secretaria Estadual de Educação, que dizia que a escola estava sendo privatizada, né? Chama de gestão compartilhada, né? Então, assim, que era em nome da eficiência, eficiência administrativa, eficácia nos resultados lá do Enem. Aí eles apelam para o IDEB, né? Mas quando a gente pegou para comparar outras escolas de periferia, em lugares segregados, periféricos, o resultado do IDEB era bem menor. E a pergunta assim, por que não selecionou? Essa pergunta assim, por que selecionou aquela e não os outros? Porque os critérios apresentados não se sustentam por si só. Mesmo porque a escola tinha uma boa nota no IDEB quando comparada a outras, também uma boa aprovação em universidades públicas federais, na UFMG. E aí, dentro desse estudo, nós fizemos um levantamento de uma delas. Assim, aí a gente chega à seguinte conclusão. Estão em bairros gentrificados, ou seja, de classe média alta, e que recebe alunos, né, como já você falou da Laurinha, né, de quebrada, né, de vilas, de aglomerados. E aí, uma das coisas que nós descobrimos, que o objetivo central do governo é transformar aquela escola para ser uma escola da classe média local, colocando para fora os alunos das comunidades. Bom, aí voltando àquela conversa inicial, quando a gente pensa na escola pública, olha, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todos. Quando você já tem um projeto como esse, que tem na base a segregação de uma parte dos estudantes, né, de áreas periféricas em uma escola central, ela perde esse caráter público. E para finalizar, uma das coisas, assim, é uma escola lá, a Denise coloca muito bem, que foi de porteira fechada, né? Então eles pagam uma boa infraestrutura, a escola água, luz, telefone, internet, com toda a infraestrutura. Agora, a classe média que mora no bairro Ouro Preto pode colocar o filho lá, tira de uma escola que pagava, porque agora vai ter uma privada ali perto, vai ganhar o bônus da escola pública e daqui 3 anos, na hora que entrar no Enem, vai entrar como se tivesse estudado em escola pública, embora com todo um aparato de uma escola particular. Até o próximo programa!